Olá, meus amigos e minhas amigas. Ursinho, minhas amigas e meus amigos. Alguém conhece esse ursinho, essa coisa fofa? Gente, isso aqui é conhecido como pata de urso, né? É muito bonitinha, né? Eu decidi colocar ela num vaso maior para não ter problema de ficar mudando ela de local, né? E eu hoje vou estar passando para vocês algumas dicas da pata de urso, nome científico, rega, muda, tá? E desde já, dê o seu like, se inscreva no canal, faça parte da família Cultivando Suculentas e Plantas, né? E vamos lá, a nossa vinheta, falar dessa coisa linda aqui. Bom, pessoal, vamos falar da pata de urso. Gente, ela é muito gostosa. Ela é muito fofinha. Ela é peluda, ela é gorda. Ela realmente parece uma pata de urso, olha. Né? Ela tem até as pontinhas, né? Tem até algumas que são variegatas, mas essa aqui não. Essa aqui a patinha tá parecendo bem diferente, né? Eu vou estar passando para vocês os benefícios de como cultivar, né? Vamos lá. Nosso título aqui. Você já ouviu falar de suculenta pata de urso? Uma pergunta. Outra pergunta. Informações básicas de suculenta de pata de urso vamos ter hoje. Como cultivar sua suculenta pata de urso? Características e curiosidades da suculenta pata de urso. Tenha esta planta, pessoal, exótica na sua casa, coisa mais fofa, né? Eu adoro, porque ela se realçou bastante nas pedrinhas, ficou linda, né? Então, vamos lá. Certamente, tomando lugar de destaque entre as suculentas, a Cotyledon, nome científico, pessoal, Cotyledon tomentosa, né? Ou suculenta pata de urso. É uma espécie bastante exótica e facilmente reconhecível por sua curiosa, né, forma de ser. Se você costuma frequentar bastante garden, que eu acredito que vocês, né, frequentem, garden centers, né, esses lugares que vendem plantas, né, já deve ter visto uma planta fofa em algum vaso de cerâmica ou cimento ou vaso de plástico. A suculenta pata de urso é muito parecida e apreciada por colecionadores. Eu sou uma, né? E grandemente cultivada para fins ornamentais, né? Por ela ser muito bonita, pois diferente das folhas pontudas, com um aspecto mais próximo aos cactos que as suculentas costumam ter. A pata de urso possui folhas arredondadas e peludas, traços extremamente peculiares para uma suculenta. Uma coisa linda, né? Um dos motivos que ela é uma planta bastante apreciada por colecionadores grandemente cultivadas para fins ornamentais, vamos ver
nós vamos ver tudo o que há para saber sobre essa bela suculenta. Suas características, curiosidades, para quê, por quê, enfim, você possa cultivá-la sobre condições ideais, né? Que acontece? Como eu falei para vocês, cada suculenta, né? Olha o tamanho do vaso dela, né? Ele não é tão grande, tá? Ele, ó, tá vendo? Ele não é tão grande, mas é um vaso espaçoso. Eu aconselho vocês ter num vaso espaçoso. Ela chegou no mini vaso, naquele pequenininho, e aí eu transferi ela pra cá com um substrato bem legal. Então, vamos às informações básicas dela. O nome científico dela, pessoal, é Cotyledon tomentosa. Cotyledon tomentosa. Tem outros nomes: suculenta pata de urso, birpal, suculente patinha de urso. Ela tem a origem da África do Sul. O porte dela é até 30 centímetros. O ciclo de vida, gente, perene. Vive muito. Bem cuidada muito. A floração dela é na primavera, assim dizem, né? A minha não floresceu, então, né, tem certas coisas que acontecem do nada. O clima tropical e temperado. Para mim, ela gosta mais de calor, né? A suculenta pata de urso não cresce muito, sendo uma planta perfeita para ser cultivada em pequenos vasos, para decorar diversos cômodos da sua casa. No entanto, o seu porte pequeno não quer dizer, pessoal, que ela é frágil. A suculenta tem um ciclo de vida perene sobre condições e cuidados ideais, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês. Cada uma tem uma característica. Temos que conhecê-la cada uma, né? Quando cultivada corretamente, esta planta ainda pode florescer durante a estação da primavera. Você verá pequenos botões vermelhos, olha que linda, vermelho, e alaranjados em formato de sinos surgir em sua suculenta e então florescem depois de alguns dias, com suas flores delicadas em forma de estrelinhas. Oh, deve ser a coisa mais linda, né? A sua planta ficará com uma aparência ainda mais exótica e ornamental. Pessoal, quem tiver essa plantinha com flor, manda para mim nos comentários. Eu vou agradecer muito. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a planta, olha aí o que eu falei, melhor poderá cultivá-la e cuidar dela. É importante se atentar a diversos aspectos para chegar, inclusive, se é viável criar uma suculenta. A seguir, você encontrará todas as informações precisas para que sua suculenta cresça saudável e forte. O melhor local e clima para sua suculenta pata de urso é quando se trata de um clima. Essa suculenta prefere temperaturas amenas. A temperatura ideal para o cultivo está entre 10 graus Celsius e 32, né? Portanto, ela tolera bem variações de temperatura, né? Eu já reparei isso aqui. Mas é recomendado mantê-la longe de geadas, frio intenso ou exposição excessiva do sol forte. A minha só pega o sol da manhã, até porque eu não vi problema nenhum nela, como eu vi na Awostia, né? Que eu também já falei para vocês. A Awostia eu vi problema no sol, então eu retirei. Falando mais a respeito da luminosidade ideal
pode-se deixar a suculenta tomar sol de manhã e do fim da tarde, mas em horários de pico, a luz em excesso pode vir a prejudicar a muda. Então, é recomendado deixá-la na sombra. Eu vejo nos gardens, pelo menos aonde eu comprei essa daqui, gente, tudo na sombra. Tudo na sombra. Aí a gente chega em casa, né? É normal, né? A gente chega em casa, vamos colocar nossa plantinha suculenta, vamos botar no sol. A gente vai ter que observar a adaptação dela. Eu ainda vou fazer uma matéria de uma que eu tenho ali, que eu cheguei e coloquei no sol, e ela começou a aguar as pétalas dela. Como regar a suculentinha pata de urso? O processo de rega é similar ao de diversas outras plantas. Você deve verificar se o substrato está completamente seco. Aí eu aconselho vocês aquele teste lá atrás do meu vídeo do palito, né? Porque aí você vai aqui, abre aqui, bota o dedinho, tá seco, mas lá embaixo tá molhado. Então é melhor você enfiar o palito de churrasco e dar uma olhada, porque às vezes lá embaixo ela tá molhada. Isso é muito importante. E se for o caso, você deve regar a planta, mas lembrando de evitar que o substrato fique encharcado. Nossa, isso é notório em todas as suculentas, né, para nós, né? E de evitar as folhas durante a rega, né, de evitar de molhar as folhas, né? Eu não recomendo molhar folha nenhuma de suculenta, tá? Eu já tive queimaduras com elas, né? Já que isso também pode causar danos à planta, é recomendado fazer a rega durante as manhãs, tá? Vocês vão regar, gente, aqui em volta. Deixa a patinha de urso sequinha. Regas de suculenta pata de urso em vaso ocorrem com as mais intensidade do que quando estão plantadas no solo, né? Isso é óbvio até pelo espaço. É recomendado regar a muda aproximadamente a cada 2 ou 3 dias. Depende, né? Vamos ver. Depende do tempo, tudo. No inverno, isso muda. O intervalo aumenta para a cada 3 ou 5 dias. Além disso, outro ponto que se faz a rega variar é o clima e o tipo de substrato. Por isso, eu falo para vocês do substrato bem drenável, né? Da areia de construção, do carvão, né? Da terra vegetal, uma quantidade igual para cada, né? E além do carvão ser antifúngico, né? Portanto, a chance delas, da umidade deles é a forma mais recomendada de verificar a necessidade ou não da rega, né? A adubação da suculenta pata de urso trata-se de uma adubação. Essa espécie de suculenta não precisa de muitos cuidados. Durante o inverno, a necessidade de adubo é praticamente nula, mas ela vem a crescer durante os períodos mais quentes, como a primavera e o verão. A minha não saiu disso desde quando eu comprei, tá? Desse tamaninho. Isso ocorre, pois, é durante esse período que a planta entra na fase de crescimento, que é a fase onde ela precisa de adubo. Quando ela vai, né, precisar de adubo, quando ela vai crescer, né, que é no tempo do verão, né, aquele tempo caloroso. No Rio de Janeiro não dá pra gente saber nunca quando é o tempo calor ou frio, então a gente vai observar isso para poder, né, poder adubar a nossa plantinha. Sobre a composição de adubo, é bom evitar aqueles ricos em nitrogênios, né, que é a tal principalmente a borra do café,
A água da borra do café é muito rica em nitrogênio e a gente usa muito em folhagens, porque para folhagens elas são boas sim, né? É bom evitar os riscos em nitrogênio, porque estes podem causar um crescimento acelerado dos tecidos vegetais da pata de urso. E isso torna muito mais frágil. Se você quer fazê-la florir, você pode se valer de um adubo mais rico em fósforo, a água do arroz. Eu acho excelente e dá super certo para todas as suculentas e plantas que eu uso, né? Que estimulam a floração. Em todo caso, use adubo bem moderadamente, tá? A suculenta, ela a gente tem que estudar né, os colecionadores aí, cada uma, porque uma diferencia da outra. O melhor substrato para a suculenta pata de urso, as raízes da suculenta pata de urso são bastante frágeis. Portanto, é necessário tomar cuidado maior com elas em relação aos demais cuidados necessários da planta. É bem sensível às raízes dela, né? Por isso eu tenho medo de melar, entendeu? Com a rega excessiva. As raízes dessa planta apodrecem bem facilmente, olha aí. É importante evitar isso através de um solo com boa drenagem. Você deve utilizar sempre um substrato de qualidade e próprio para cactos e suculentas, né? Também tem uns que é comprado, né? Excelente também. Caso você escolha produzir substrato você mesmo, como eu faço, use o elemento que ajude na drenagem. Solo leve e que não crie torrões, né? Aquela terra compacta, né? Como fazer mudas da suculenta pata de urso? Será que é por folha? Não sei, vamos ver. Uma forma bastante efetiva de fazer novas mudas dessa planta é através da propagação por estacas. Para tanto, você deve primeiro cortar uma parte do caule da suculenta, removendo suas folhas e permitindo que o corte cicatrize por alguns dias para em seguida plantá-lo, né? Aqui ela vai ramificar, né? Eu não sei se vocês já conhecem a orelha de Shrek, né? Então ela vira uma arvorezinha, essa também, pessoal, vira uma arvorezinha, né? Aqui eu só tô com uma estaca, dá pra ver, né? O resto é tudo patinha, tudo folhinha. Então, eu ainda não posso fazer nenhuma muda. Cortou a estaca, eu aconselho colocar canela e deixar ela por uns 2 dias cicatrizando. Pode deixar que ela não vai morrer, não vai murchar não, tá? Isso é só para evitar que quando a gente for plantar, evite fungos e bactérias, né? Que possam entrar por ali. A estaca deve permanecer em um lugar quente. Temperatura entre 22 graus e 27 graus. São ideais, já que são as temperaturas de propagação. De 22 a 27, médio, né? Nem muito frio, nem muito quente, né? O solo da estaca deve ser bem drenável e ele deve ser regado constantemente, nunca permitindo que fique seco, né? Fez uma muda nova, deixou lá 2 diazinho com a canela, deixa lá e depois vocês vão regá-la. Aconselho regar um pouquinho por dia, né? Para a mudinha nova. Não acontece com a planta mãe, tá? Regar todo dia não. Tem umas pestes aí, pessoal, e uns insetos, né, que fazem parte da nossa natureza botânica. Isso aí é impossível fugir. Uma praga bastante comum em suculentas e bastante
temida são as conchonídeas. Esses insetos medem até 5 milímetros de comprimento. A sua grande capacidade de reprodução faz deles uma praga rápida de se proliferar. É horrível. Eu não sei se vocês já viram. Uma única fêmea é capaz de botar mais de 600 ovos de uma vez, olha isso. E quando eles eclodem, nascem, os filhotes se alimentam sugando a seiva da suculenta. Elas amam suculenta, são apaixonadas, vivem disso. Além disso, os insetos secretam uma substância adocicada que torna propício o surgimento de fungos e atraem formigas para sua muda. Eu não sei se vocês já viram a muda de vocês com formiga, porque a minha eu já vi. E aí eu fui lá com a água oxigenada, em meio litro, 2 colheres de sopa e borrifei. Na raiz, porque na raiz que eu digo no solo, porque a não ser que ela esteja totalmente tomada, ela vai sofrer uma ferida, né? Eu já tive plantas que eu fui borrifar com água oxigenada e ela ficou machucada. Mas é ótima, tá? A primeira maneira de você combater essa praga é deixar sua planta forte e saudável. Regas regulares e exposição controlada ao sol são indispensáveis para manter o habitat da planta dentro dos padrões e não torná-las um alvo de pragas, que é o que a gente não quer. Caso sua planta já esteja infectada com essa praga nociva, de nociva ela não tem nada, né? Mas tudo bem. Deve-se observar em qual estágio de contaminação a planta está, procurando por espécimes dos insetos, identificando a quantidade e região onde eles estão presentes. E caso os insetos estejam presentes só em algumas folhas, deve-se cortar essas folhas e descartá-las. Tira elas bem longe de tudo, né? Mesmo com tanta informação, ainda há algumas curiosidades a respeito dessa formidável planta que não poderia ser deixada de fora. A seguir estão presentes, mas alguns fatos interessantes que vão te fazer conhecer melhor a suculenta pata de urso e enxergá-la como outros olhos. Vocês sabiam que essa bichinha linda aqui, ela é tóxica? Gente, ela é tóxica. Muito cuidado com a criança que achar muito bonitinha, botar na boca, ou o cãozinho, ou o gatinho, né? Eu acho mais difícil o animal, mas as crianças, né? Apesar da sua aparência inofensiva, a suculenta pata de urso é tóxica. Caso ela seja ingerida por crianças ou animais domésticos, podem ocorrer reações perigosas. Portanto, é indispensável que, se você for cultivá-la, você a mantenha longe, fora do alcance de crianças e animais desativados. Essa é a única maneira de se prevenir completamente todo tipo de acidente que possa ocorrer. Ela ganhou esse nome por causa das suas folhas. Basta uma primeira olhada na suculenta pata de urso para entender de onde seu nome vem. Essa planta possui folhas gordas que estocam muita água e em suas extremidades estão presentes estruturas similares a dedos de um urso. É verdade, olha aqui, né? Se já não bastasse a coloração dessas estruturas tem um tom de marrom que remete ainda mais esse animal, é espalhado por todo o corpo da planta, há pelinhos
que ajudam a suculenta a manter a umidade e não se desidratar. Esses pelinhos que são chamados tricomas no meio científico e encontra-se espalhados por toda a superfície da planta, né? Dá para perceber aqui, né, pessoal? Suas hastes, folhas, botões florais e flores dando uma aparência fofinha e perfeita à planta. Não regue essa planta em excesso. Repetindo, da mesma forma que regar um pouco, regar muito pode prejudicar sua suculenta, pata de urso. Um solo exageradamente úmido deixa as raízes mais suscetíveis a apodrecimentos, por elas ser, né, como eu falei, muito sensíveis. E isso pode, inclusive, fazer com que a planta acabe morrendo. Portanto, é extremamente necessário manter em mente o tempo certo de regá-la, chegando à umidade do substrato constantemente e escolhendo um bom solo para que ela retenha muita água. Eu molho uma vez por semana e se ela estiver precisando, vou lá com meu palito. A suculenta pata de urso não aguenta climas frios. Essa suculenta pata de urso tem uma certa resistência a variações de temperatura, mas como já dito anteriormente nesta informação, ela prefere climas amenos ou levemente acalorados. Durante o inverno é preciso bastante cautela com a planta. Se você a regar como se estivesse no verão, o solo vai permanecer molhado e a água presente nela ficará gelada. Isso pode prejudicar as raízes da planta e pode levá-la à morte. Não queremos isso, né? Bom, pessoal, então falamos hoje dessa coisa linda aqui, né? Eu expliquei como fazer, como cuidar, como vocês estão vendo a minha aqui. Essa parte de baixo aqui, essa patinha aqui, já mostra que aqui ela já tem um tempo, né? Mas aqui, ó, tem dois pequenininhos, duas patinhas saindo, tá? Então, vamos cuidar bem delas. Tá frio? Deixa ela dentro de casa. Aqui tá chovendo. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas é noite aqui. Eu adoro fazer vídeo à noite, que eu tenho muita mais paz, não tem tanto barulho. Eu fiz aí um vídeo da rabo de macaco e teve tanto barulho, gente, não reparem, tá? Minha mãe é muito idosa, então ela acabou falando no vídeo, mas enfim, essas coisas acontecem, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, cultivem bem a sua patinha de urso, tá? Cuida bem dela. Então, vamos cuidar muito bem para que a gente tenha uma pata de urso excelente, bem grande, bem saudável, tá? E um beijo no coração de vocês aqui do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Um beijo da Simone, gratidão por vocês estarem acompanhando. Já dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe e um beijo no coração, meus amores. Tchau, tchau.